Deus. Chegamos no momento mais importante, que é o momento que nós ouvimos Deus falar. Nós estamos tratando sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo. Vamos dar continuidade ao subtema ensino de batismo. É um tema, como temos falado, extenso. Não se fala num culto em 2 horas, em 1 hora, em um dia. Há um tempo, mesmo se ficássemos aqui o ano inteiro falando, teríamos assunto, mas vamos aproveitar o tempo oportuno para aprender sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo. Lembrando que não é para praticá-los, mas para saber que eles foram consumados na cruz do Calvário e hoje nós vemos uma nova aliança, a graça de Deus. Para isso nós vamos aprender para não procrastinarmos o sangue da nova aliança. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 6, versículo 1 a 2. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas da fé em Deus. O ensino de batismo, que nós vamos falar hoje, a imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, está aqui, Deus, a Tua palavra, aberta, Deus, que é a Bíblia Sagrada, cremos que dela é que vem a fonte de vida eterna. É dela que procede as profecias, é dela que procede a Tua voz. E nós estamos aqui para aprender e ser ensinado pelo Senhor, pelo Teu Espírito, que hoje move o nosso meio, que nos conduzirá mais uma vez à verdade. Agora aquietamos nossos corações, nossa vida, para que seja ao Senhor a glória, o louvor e o domínio para todo sempre. Porque o conhecimento gerado em nós vamos honrar o Teu nome, porque conhecereis a verdade, ela nos liberta, e através da libertação nós tornamos pessoas, Pai, homens, vivendo com santidade, homens e mulheres em santidade, praticando a santidade, porque já fomos santificados na cruz do Calvário. Então nós dependemos do conhecimento. Fala aos nossos corações, traz a revelação. Aqueles que têm dúvidas certamente serão, Pai, iluminados os olhos do coração para compreender. Aqueles que já têm, Deus, uma caminhada que estarão fortalecendo o conhecimento que está no coração, porque nós dependemos da Tua palavra, que é o alimento, é o pão vivo que vem dos céus para nos alimentar. É dele que nós precisamos a cada dia. Eu peço ao Senhor, Deus, que fale para os nossos corações mais uma vez, em nome de Jesus, que a glória, a honra, o louvor, a majestade seja dada a único Deus, Jesus Cristo. Ao Ti seja a honra pelos séculos dos séculos. E a igreja amada do Senhor diga amém, amém, amém. Meus amados, povo de Deus, o erro acontece quando não acreditamos no autor da obra. Não estou falando de ator. Ator é quem cria, faz mentiras, cria história. Autor é aquele que tem uma obra e ele consolida a obra. E nós estamos falando que o autor da vida chama Jesus Cristo. Estavam mortos em delitos e pecado, e Ele nos deu vida. Ele é o autor da vida. Sem Ele, nós continuamos sem vida. Não é vida de respirar. Estamos falando de vida espiritual. Uma caminhada como santos e preciosos, como pessoas que têm a marca de Cristo. Nós não podemos viver como uma igreja que diz que tem a marca de Cristo. Eu creio que tem, sim. Ou seja, a separação, a santificação, que é essa separação, ser santo é separados, nós somos separados, mas que não vive a santidade, que não vive essa separação. O que é separação? É uma vida digna do Evangelho. Isto só é possível com conhecimento. É claro, Jesus começou, a palavra começou a dizer, deixando, portanto, pondo de parte os princípios elementares da doutrina, deixemos levar para o que é perfeito. Então, quer dizer, que os princípios que muitos não conseguiram compreender, que
cumprindo a profecia que nós vamos ver nesta noite, mas agora foi cumprida e nós precisamos avançar para o que é perfeito, a graça de Deus. Diga amém. Então, vivemos um tempo que, visivelmente, muitos têm usado a palavra de Deus para se beneficiar a si mesmo, e não como a palavra viva, que traz profecias, leis, estatutos e mandamentos. Quando nós falamos do batismo nas águas, que deu início em João Batista, através de uma ordem, um mandamento de Deus. João Batista, entenda, mas nós temos que tomar esse cuidado. Nós temos profecias, bispo, nesse tempo, sim. Mas nós não temos uma profecia de uma palavra para ser revelada. Tudo que se deve conhecer de Deus já foi revelado. Então não tem mais essa, Deus já tem os decretos, já estão decretados, já tem as leis consolidadas, já tem o seu estatuto pronto, assinado, marcado com o seu sangue, que ninguém pode mudar. Estou dizendo na Escritura. Mas nós percebemos que as pessoas, muitos, não sei se são lobos ou se estão com pele de lobo, se deu ouvido a lobo, que estão pervertendo o Evangelho, dizendo que Deus falou. Quando nós falamos sobre a questão do batismo, tem muitos que pegam a palavra e dizem: para ser salvo precisa batizar nas águas. Bom, a palavra que foi profetizada e a palavra que foi dita pelo aquele que foi chamado para apresentar o Cordeiro, o que ela diz do batismo nas águas? É esta verdade que nós temos que crer. Nós não podemos chamar, por exemplo, João Batista, que trouxe o batismo nas águas, e ele disse para que serviu. Agora aparecem outros, não, batismo nas águas é para isso, para aquilo, para aquilo outro. Qual é a verdade? Qual é o mandamento do batismo nas águas? Para que serviu? Nós vamos aprender. João capítulo 1, 29 a 31, começa dizendo: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então entenda, segura isso aí que você vai entender. Versículo 30. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Então está aqui aquele que trouxe o batismo através de uma ordem de Deus. Ele está dando qual é o significado do batismo dele. Vamos avançar. Sabia que João Batista recebeu uma ordem de Deus para batizar com água? É o primeiro passo para entender o significado do batismo de água. Então, primeira coisa, lá, não tem como eu dizer uma coisa se eu não sigo o autor. O autor do batismo nas águas é João Batista. Então é ele que diz. Então eu tenho que seguir à risca o que João Batista falou sobre o batismo nas águas. Eu não posso fazer uma interpretação da palavra, porque eu acho, não. Eu tenho que buscar o que João Batista falou do batismo nas águas. Este é o primeiro passo. Pulou esse passo, não tem que mais nada. Não acreditou naquele que trouxe, perdeu. Lembra quando disse? Se não acredita no autor da vida, no autor da obra, você não vai acreditar na obra. Então eu tenho que acreditar que João Batista recebeu a ordem de Deus para batizar com água. E ele disse: para manifestar a Israel, por isso vim batizando com água. Versículo 32.
E João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. E não conhecia aquele, porém, que me enviou. Está vendo a ordem? Ele não tirou atrás da orelha: não tem nada para fazer, eu vou criar um negócio aqui. Está cheio de negócio dentro das igrejas, já reparou? Cheio de criação dentro das igrejas. Não, vou criar um negócio aqui. Não cria mais nada. Tudo que se deve conhecer Deus já foi revelado. Não se cria mais nada. Deus pode trazer uma palavra para exortar, consolar e edificar. Essa é a palavra profética. Deus não traz profecia para mudar a sua palavra. Não. Deus não traz. Não tem essas profecias que Deus levou alguém do inferno e viu que tem crentes lá. Amado, isso é anátema, é maldito, é mentira. Deus disse que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então são coisas que as pessoas começam a tirar. Olha, Deus me disse, começa a falar, não. João disse: aquele que me enviou, ele me enviou para batizar. Eu não conhecia, mas aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Vamos aprender isso depois, temos que aprender. Paulo fala um só batismo. Nós falamos na igreja, tem que falar 3 tipos de batismo: nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o batismo do Espírito. O batismo em nome de Jesus e do Espírito. Nós temos que estudar isso, mas nós vamos falar especificamente sobre o chamado de João Batista. Batismo nas águas, sim, batismo nas águas. Então, o primeiro passo é acreditar que João Batista, que é quem recebeu a palavra de Deus para batizar com água. E foi dito, para manifestar Jesus, o Cordeiro a Israel. Porque hoje existem vários ensinos diferentes sobre o batismo nas águas. Uns dizem que é para a salvação eterna, outros dizem que é para tirar o pecado, outros dizem que é um ato de confissão de fé. Deve ter outros mais, eu trouxe os principais que você vai ouvir em muitos lugares. Um diz que é para a salvação, tirar o pecado, diz não, é só um ato de confissão. O crente tem que confessar para as pessoas, tem que mostrar publicamente que ele se converteu, então nós batizamos ele como um ato de confissão de fé. Mas é isto mesmo? Biblicamente, para que serviu o batismo nas águas? Lucas 3, capítulo 3, versículos 2 e 3. Sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Então João seguiu uma voz de Deus. Qual foi essa palavra, versículo 3? Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então está aqui. O autor da obra, o que foi incumbido por Deus de pregar o batismo nas águas, diz: é o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Você vai entender, para apresentar aquele que tinha pecado. Então, houve um momento que João Batista estava na lei, e a lei dizia que você tinha que sacrificar um animal. João Batista não sacrificou, ele veio trazendo uma voz de Deus, uma autorização, um mandato de Deus para batizar nas águas, para apresentar o Cordeiro. Você vai entender que isso fazia parte do ritual. Lá dado a Moisés, que Arão começou na época do sacrifício, Jesus estava substituindo esse sacrifício. Então, segura aí que você vai entender. Era o sinal de que tinha se arrependido, era o batismo. Entenda, mas a primeira coisa, deixa eu dizer uma coisa que a igreja, parte da igreja, a maioria não entende. Você não sacrificava, você não batizava e aquilo estava resolvido. Primeiro você se arrependia. Ninguém entende isso, poucos entendem. As pessoas acham simplesmente o ato de você batizar. Não, primeiro você se arrepende. Sempre foi o ato de arrepender. Arrependeu, reconheceu os teus pecados,
agora o sinal, você vai dizer do arrependimento, é o batismo ou o sacrifício dos animais. Nunca foi o sacrifício que tirou. Ele era o símbolo. Mas primeiro vinha o arrependimento. O reconhecimento do pecado. Não adiantava você ir lá e sacrificar. Né? Você lembra quando o rei Saul, né, ele desobedeceu a voz de Deus? Deus falou, extermina tudo. Ele foi lá, deixou os animais. Quando Samuel chegou e disse, não, eu deixei aqui, eles deixaram, nem eles deixaram, o povo deixou os melhores para nós sacrificarmos a Deus, né, oferecermos sacrifício a Deus. Ele disse, Saul, não sabe que é melhor obedecer que sacrificar. Então não adianta você estar todo errado, começa a subir um monte, jejuar, o coração não muda. Ele está na igreja, nas igrejas, você não vê, eu estava conversando com uma pessoa, mas como você pode dizer que nós estamos a maioria de luz, de crentes no Brasil, e nós temos o Brasil desse jeito? Tem uma coisa errada, mas as pessoas não param para analisar. Porque Deus, se o meu povo chama o meu nome, se orar, humilhar, se converter, eu ouvirei sararei a terra. Isso é a palavra de Deus. Então, se não está sarando nessa nação, tem alguma coisa, nós temos que parar. Não estou apontando o dedo para ninguém, estou dizendo, há um erro. Há uma falta de entendimento nas igrejas, passado para o rebanho reproduz. Então, nós temos que entender, o autor da obra, do batismo nas águas, recebido por Deus, disse, o meu batismo nas águas é batismo de arrependimento para a remissão de pecado, para apresentar, não esqueça, para apresentar o Cordeiro a Israel. Então, era um sinal que tinha, era o arrependimento era o batismo. Olha Mateus 3, de 1 a 8, que diz. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e disse, arrependei-vos, olha aí, mas está aqui, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós que clamam no deserto, lembra? Nós falamos sobre quem ia trazer essa palavra, quem ia trazer essa obra do batismo, de apresentar o Cordeiro, era João Batista. Tá? Nós vimos a profecia. Eles estão lá, mas muitos não acreditam. Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo, eu estava na dúvida se era camelo, era ovelha, camelo, e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saía a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E era por ele batizado no Rio Jordão, confessando os seus. Arrependei-vos. Eles não arrependam. Batiza. Se o cara dissesse, não, você vai ver aqui. Não. Então, não tem batismo. Não adianta eu mergulhar vocês se você não se arrepende. Meu batismo é arrependimento para a remissão do pecado. E arrependimento para a remissão do pecado. Arrependa e tira os pecados. Era o sinal. Estamos entendendo a palavra profética e o autor da obra, do batismo. Versículos 7 e 8. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produz, pois, frutos dignos de... Os fariseus não se arrependiam, mas eram altivos. Mas eles queriam participar. Eles queriam ser participantes. Aí estava, entenda como que o autor desenha para você não ser enganado. Vocês produzem frutos dignos de arrependimento para ser batizado? Então, nós temos que entender, primeiro vinha o arrependimento, depois o batismo. Temos que guardar isso para nós entendermos o que estava dizendo. Atos 2, 37 e 41. 37, perdão. Não, 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Não é batismo e tudo está resolvido, não. Arrependimento. Esta é a obra que João Batista ensinou e Pedro estava seguindo a risca. Aqui Atos não está
estava ainda, o Espírito já tinha descido, cumprido a promessa, Deus morreu, ressuscitou, porém, as 14 epístolas, Paulo não tinha recebido a orientação como viveria na graça. Então, nós temos que saber separar isso. Então, ele estava na ascensão, Paulo batizou, porque ele não tinha recebido a orientação. Lembra quando Moisés recebeu a lei, ele escreveu e passou para o povo. Deus falou para ele, escreveu e falou: está aqui os mandamentos em tábuas de pedra para vocês seguirem. Então, depois que foram escritos, eles foram seguindo. Moisés não chegou lá: olha, eu acho que agora vai ser assim, assim, assado. Não, ele foi para o monte, Deus deu para ele os mandamentos. E ele expôs para o povo, ensinou o povo para eles viverem conforme o mandamento. Então, nós entendemos, e é verdade, que quando a graça foi manifestada, não é isso? Olha os passos. Primeiro Deus resgatou o povo do Egito, não é isso? Depois levou para o deserto, e no deserto deu a lei. O que Deus fez conosco? Primeiro Ele nos resgatou com sua morte, depois Ele nos deu a forma de viver na graça, através do apóstolo Paulo. Ele não foi morrendo naquele mesmo momento, já agora vamos viver de qualquer jeito. A igreja está ficando assim, não, agora viveremos assim, do jeito que eu penso, acho. Não. Assim como Deus deu a Moisés a forma de viver naquele tempo, na lei dele, Deus deu a forma de nós vivermos na graça, depois da morte e ressurreição de Cristo. Diga amém. Isto tem que estar nisto, mas a igreja que não conhece isso, acabou, ela não vive um montoeiro, desculpa a expressão, tem um nome de igreja, mas não vive como igreja que Deus vive. Então, ele está dizendo: respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós, no versículo 37, assim, o que nós devemos fazer isso? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Aqui tem outra confusão, que eles pegam, diz que tem um batismo em nome de Jesus, que não, era o mesmo de João Batista. Você vai entender depois, nós vamos mostrar tudo aqui, né? Tudo é a palavra. A palavra é a direção da nossa vida. Versículo 39. Pois para vós outra é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ele está falando longe, os gentios, nós hoje também que estamos aqui. Contudo, outras palavras, com muitas outras palavras, deu testemunho, exortando-vos, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Ele está falando de salvação eterna? Não, salvar dá. Se arrepende, para você ser salvo, aquilo que eu não sei falar, para você ser salvo da condenação do pecado, para você ser salvo do dia da ira de Deus, você tem que se arrepender. Se você não se arrepender, você vai fazer parte, você não vai ser salvo dessa geração perversa. Eu faço uma pergunta, tem uns detalhes na Bíblia, nós temos que estar atentos. Eu perguntei para uma pessoa: você acha que no dilúvio só morreu pessoas filhas dos Satanás? Não. É porque as pessoas, elas não se salvaram, elas não se arrependiam, elas estavam se envolvidas no pecado. Mas você vê da geração de Adão, você vê lá que saíram outros filhos de Adão, que eram da promessa. Mas só que os filhos de Deus se misturaram com os filhos de Caim e viraram aquele negócio único que servia a Deus, temente a Deus, era Noé. Mas não é que não tinha outros filhos de Deus, ele tinha outros filhos de Deus. Você acha que na geração morreu todo mundo, só ficou a família de Noé? Não, lá tinha um só que estavam pervertidos. Então, essa salvação, Pedro começou dizendo: olha, arrependei-vos, seja batizado, porque para a remissão de pecado. Esse, o autor da obra do batismo das águas, diz que é assim que funciona. Então é assim que funciona. Enquanto não recebemos a nova direção de Deus, da graça, que veio através do apóstolo Paulo, continuaremos. Ele disse: Jesus deu ordem por si, vá, pregue, mas não saia dos muros de Jerusalém até que se cumpra a promessa. Então eles continuaram pregando, eles não pararam, mano. A igreja não para, a igreja continua. Então eles seguiam o que eles tinham. Até que a promessa viesse, quem? O meu escolhido, que está profetizado em Isaías, o remanescente, esse vai ser enviado para pregar para os gentios e também para os judeus, que é o apóstolo Paulo. Mas até então ele não tinha chegado. Na frente você vai ver a conversão de Paulo. Depois, anos depois, ele
da convenção dele que ele recebeu a palavra da graça. Enquanto isso, eles estavam andando na mesma ordenança que Cristo deixou: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura e batizar. Todo que crê e for batizado será salvo. Sabe o quê? Da geração perversa. Não está escrito geração, salvação eterna, porque acabamos de ver, nós vamos ver mais, o batismo de João Batista. O autor da obra diz: o meu batismo é batismo de arrependimento para pecados. Não é batismo para salvação eterna. O autor da obra, João Batista, disse que Deus o enviou para batismo de arrependimento de pecados. Ponto. Acabou. Lembra que eu disse? Primeiro você tem que conhecer quem foi o autor da obra e acreditar nele. A maioria não acredita. Diz que eu batizo João Batista, mas não acredita. Porque o que João Batista diz: o Senhor me enviou a batizar nas águas para arrependimento de pecados. Acabou. Depois, nessa obra, para apresentar aquele que vai tirar o pecado do mundo. Então é isso que nós temos que entender. Se não tem isso, amada, é viram, Deus não viu. Agora o batismo não é na caixa, não é na caixa. Tem que fazer uma piscina, faz uma piscina. Não é na frente, é atrás. Aí faz uma. Não, é no rio. No rio não serve. Na piscina não pode ser água corrente. Na água não, agora é no Jordão. E começa essa coisa. Deus falou, fala, desfala. Não, porque não entendeu, tem que entender. Primeiro eu venho buscar naquele que é o autor. Quem que é o autor da obra do batismo nas águas? João Batista. João Batista diz: o Senhor me enviou a batizar nas águas, um batismo de arrependimento de pecados, para os pecados. Bom, deixa tudo aí. Fora disso não tem nada. Versículo 41. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, aqueles que confessavam, aceitavam, arrependiam, eram batizados. Então, eles estavam cumprindo. Estou mostrando que ele estava cumprindo a ordem do autor do batismo, João Batista, recebido de Deus. O batismo nas águas de João Batista foi para uma finalidade, não uma coisa que ele achou que deveria ser. Não, ele foi enviado por Deus, ele não tirou da cabeça, ele foi enviado por Deus para fazer. Não foi uma coisa tipo assim: ninguém quer nada com Deus mais, ninguém se arrepende dos pecados, vou criar um negócio aqui. Vou criar uma campanha do 7, uma campanha de 70, o culto da libertação, já que ninguém quer. Não. Tem uma profecia, tem uma palavra, ela nós temos que seguir. Não tem que criar mais nada. Aí você vê, quem não segue essa palavra, tem uma campanha do jornal, estou falando para não falar que é a campanha do parede churrasco, é a campanha da pedaço da gravata do pastor, é a campanha do sopro, é a campanha do paletó que derruba, é a campanha. Mas não está escrito isso. Não, Deus não disse. Não, Deus não disse nada para mudar a forma de viver, senão unicamente está escrito na palavra de Deus. Visto, então nós temos que ser robôs. Sim, se é a finalidade de ser obediente, nós temos que ser robôs para seguir a palavra de Deus. Bom, seja um robô e seja feliz. Porque Deus não precisa de ajuda humana para consumar a sua obra. Está provado na Bíblia. Lutaram contra ele, quando ele estava em forma de homem, na manifestação de filho. Lutaram para ele não cumprir a sua palavra. Lutar. Satanás lutou, como luta hoje, colocou um empecilho, colocou o próprio apóstolo para tentar impedir, quando Jesus disse: olha, está chegando o momento que eu serei preso, serei morto, torturado e tal. Aí Pedro falou: não! Afasta de mim, sabe? Então ele foi provado, Jesus, Deus foi, sabe, lutaram contra ele, mas ele manteve. Então Deus não precisa de uma ajuda nossa para consumar a sua obra. Ele opera em nós tanto querer como realizar. Diga amém. Bom, nós cremos, isso é crer em Deus. Não, mas Deus precisa de mim. Deus precisa de você, amado. Deus precisa de mim aonde? Graças a Deus que Ele nos escolheu para caminhar, não é para criar, para caminhar na obra que Ele preparou de antemão. Nós temos só que caminhar.
palavra diz, é assim, é assim. Então, temos que entender isso. Aqui está um lado, a forma de viver na graça não tinha sido relatada pelo apóstolo Paulo, eles estavam seguindo a última orientação de Cristo, que era o batismo de João Batista. Pregai o batismo de arrependimento. E eles continuaram pregando até que recebesse a promessa, que era o quê? As escrituras sagradas, como Moisés e Bíblia, foi ao monte buscar a orientação, como que aquele povo seria prosseguir diante de Deus dali para frente. Então, Moisés foi no monte, Paulo foi arrebatado e recebeu da própria boca do Senhor a orientação para passar para a sua igreja como se vive depois da morte e ressurreição, depois do sangue da nova aliança, agora na graça de Deus. Amém? Tranquilo? Estamos consolidados? Então vamos avançar. Então, foi para manifestação de Jesus a Israel, para que não houvesse dúvida de quem era Cristo. Então, o batismo de João Batista de arrependimento de pecado, para manifestar a Cristo, que era o Cordeiro, para que ninguém tivesse dúvida de que aquele era quem tiraria o pecado do mundo. Olha o que diz João 1,31. Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Então, você vai entender, eu vou te mostrar a profecia. Ele estava apresentando o Cordeiro, estava manifestando, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós vamos ver um pouquinho à frente, estava cumprindo a lei. Mateus 3, 13 a 16. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, dissuadia quer dizer, tentar mudar a vontade dele. João tentou mudar a vontade de Jesus, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Ele disse, eu batizo com água, mas aquele que vem pode batizar com o Espírito. Então Jesus não batizou ninguém com água. Entenda isso. Ele foi batizado, porque ele era o Cordeiro, estava se manifestando. Então o que João Batista estava prevendo? O que ele estava querendo? Eu tenho algo que é sombra e algo que é perfeito, o que eu vou querer? Que é perfeito. João Batista sabia, Deus revelou a ele que ele vinha batizar com algo superior, que era o Espírito, era um selo. Então ele falou assim, eu que deveria ser batizado por ti, tu vens a mim? Versículo 15. Mas Jesus respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. O que é a justiça? A palavra. Então ele o admitiu, ele reconheceu, lógico, entendo isso aqui é para que não haja dúvida, essa conversa aqui, para nós entendermos que aquilo ali, porque as pessoas gostam de questionar, então Deus não deixa nenhuma brecha para questionamento. Então ele admitiu, mas ele sabia que o batismo dele era uma transição, que teria o outro, né? Mas melhor. Minha professora portuguesa me corrigiu, melhor. Então, versículo 16. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e vi o Espírito de Deus descer como um pombo vindo sobre ele. Entendeu a profecia? Falou assim, olha, primeiro ele disse, aquele que você vir descer como um pombo, o Espírito pousar, este é o Cordeiro. Mas olha para você ver que ele batizou antes de ver, ele já sabia. O autor da obra, João Batista, que foi enviado para batizar Cristo, já sabia que ele, mesmo que ele não conhecia, mas Deus revela, Deus é poderoso, mostrava a ele, é isso mesmo. Então você não vai ter dúvida. Então aqui estava confirmando que ele não tinha errado. Ele disse, eu deveria ser batizado. Então estava ali, ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele disse, não, eu deveria ser batizado. Sim, também deixa tudo. Ele admitiu, batizou. Depois que ele aconteceu o batismo, aconteceu ali a confirmação que Deus não deixa os seus profetas serem enganados. Jamais. Profetas verdadeiros não. Então, Jesus estava seguindo o ritual
os ritos da lei de Moisés. Agora nós vamos comparar para você entender. Levítico 16, 21 e 22. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo lá ao deserto, ele na mão de um homem à disposição para isto. Então, o que João Batista, quando viu Jesus chegar, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira. Eu vim por isso batizar com água para manifestar, apresentar aquele que vai substituir os animais, que vai tirar o pecado. Então, quando Jesus esteve ali, ele batizou e estava transferindo. Diga glórias a Deus. Uau, amado, não sei como que, amado, a tristeza, você vê as ovelhas não conhecer que Jesus estava pegando os nossos pecados naquele momento. Então, era um cumprimento da lei. Eles estavam ali, Arão fazia esse ritual, colocava a mão sobre ele e confessava o pecado de todo mundo sobre o bode, colocava, transferia simbolicamente sobre ele. Versículo 22. Assim aquele bode levara sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Lembra onde que confirma em Jesus? Onde que isso aconteceu? Porque João Batista estava ali substituindo Arão, Jesus, os animais. João 1,29. No dia seguinte viu João Jesus que vinha para ele e disse: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não era isso que estava lá? Arão colocava a mão e falou assim: está aqui, esse é o bode que vai ser sacrificado pelo pecado e iniquidade de todos vós. Está ali, cumprimento da lei. Deus disse para ele: nos cabe agora cumprir a lei. Ele estava cumprindo a lei. Ele não estava ali fazendo brincadeira, não estava cumprindo a lei. Estava fazendo esse cumprimento da lei. Quando Jesus foi levado ao deserto, cumprindo o que acontecia no sacrifício da lei, Mateus 4:1. A seguir Jesus não foi ele que quis ir, mano. O bode não ia para o deserto porque queria ir. Alguém levava para ele sofrer. Era parte do sacrifício do animal sofrer no lugar das pessoas. Era a forma, assim como Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito, um homem, uma pessoa disposta a fazer isso. Não estava ali. Para ser tentado pelo diabo. Então Deus não foi para lá porque eu tenho que jejuar 40 anos. Estava cumprindo, porque tinha, era a forma de substituir, ele ia sofrer tudo que passou esse momento de tentação, porque ele era puro. E somente, lembra do culto passado? Para aplacar a ira de Deus, precisava de alguém puro, que nunca errou, nunca pecou. E havia algum homem? Não. Então, veio Jesus, sem pecado, estava suportando tudo em nosso lugar, e ele tinha que passar por essa provação para mostrar que ele era Deus e ele não iria pecar em nenhuma das condições. E você sabe que a condição de fome é a mais extrema. É uma das que faz as pessoas pecarem imediatamente. Você coloca uma pessoa com fome, amado, depois que ela está no extremo, o que você vai falar para ela confessar, ela confessa. O que você faz lá para ela fazer, ela faz. Humanamente falando. Porque ela está no extremo. A fome, amado, graças a Deus, nós não conhecemos a fome. Já passamos por alguma necessidade, mas a fome não. A fome, ela faz a pessoa a fazer coisas. Se você ler os livros lá, dos reis, de uma época que o povo de Israel estava, Jerusalém estava com fome. Um estava de um lado, o outro estava do outro. Ele falou assim: faz o seguinte, eu vou jogar o meu filho para aí, você come, você joga o meu para cá. Isto é a fome. Está lá. Você vê o que a fome produz. Quando a pessoa dá o filho para outra comer, ela dá o dela. Ela troca, eu vou comer meu filho, mas o seu posta. A fome, o que leva a pessoa a fazer?
Então Jesus estava sendo provado. Aí as pessoas querem fazer um jejum de 40 dias. Mas você está chamando Deus de incapaz. Se o homem pudesse sofrer sem pecar, não precisava intervir. Então ele estava aplacando a ira de Deus, cumprindo. O próprio Deus quis fazer isso. Estava no cumprimento da lei. Ele estava cumprindo. Nós vamos ver cada detalhe de Jesus é o cumprimento da lei. Estava profetizado isso também. Então, é preciso ter essa certeza. Depois do cumprimento de todas as profecias em Cristo e com Cristo, os rituais da lei, dar vista aos cegos, ao colocar em liberdade, libertar pessoas da possessão de Satanás, está na Bíblia. A apresentação do Cordeiro, a tentação no deserto, o sofrimento, o corpo moído, os cravos nas mãos, nos pés, o transpasse da lança, repartir em suas vestes, deitar sorte sobre a túnica de Jesus e o grande triunfo à morte, mas também a ressurreição. Depois desses ocorridos, passamos a desfrutar do cumprimento da profecia. Então Jesus tinha que passar por tudo isso, para depois se cumprir e vir sobre nós o desfrute da promessa. A lei, os rituais, os sacrifícios teve o seu tempo. E hoje, bispo, Lucas 16 diz: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Então, lembra que nós lemos lá em Atos? Até João, por quê? João trouxe o quê? É o autor do batismo nas águas, recebido por Deus. Antes da palavra da graça ser trazida explicitamente pelo apóstolo Paulo, eles continuaram em João Batista. Lembra? Nós lemos? Vem, arrependei e ser batizado. Pedro fazendo isso lá em Atos do Apóstolo. Por quê? Aí estava João Batista. Mas depois o Evangelho do Reino, quando você vê o Evangelho do Reino, que Paulo anunciou, você vê na Bíblia, as únicas coisas que falam fortemente, convicção do Reino de Deus, são as epístolas de Paulo. Nenhuma condenação há para a questão de Cristo. Isso é no reino. No reino tem condenação? Não. No reino tem pecado? Não. No reino de Deus? Não. No reino de Deus tem enfermidade? Não. Tem tribulação? Não. Tem angústia? Não. Ah, então por que Paulo fala, nada nos poderá separar da nem a fome, nem a morte? Porque nós estamos, ele trouxe o Evangelho do reino de Deus. Agora tem que ter um esforço para andar nele. Então a lei dos profetas vigoraram até João. Então, quando desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho, então desde quando vem anunciado o Evangelho através do apóstolo Paulo, o reino de Deus, todo homem se esforça por entrar nele. Então não adianta eu começar a voltar atrás um pouco de João Batista, um pouco da lei, mistura. Não, acabou. Finalizou. Entende? Nós já vimos aqui sobre o verdadeiro autor do batismo, de receber a ordem de Deus, qual é o significado de arrependimento dos pecados. E para apresentar a Deus. Não é para salvação eterna. Acabou. Não é para você um ato de fé. Não tem isso. Não é para isso. Então, vamos avançar. Nós temos que avançar para compreender isso. Então, a lei dos profetas vigoraram até João Batista. A lei veio por Moisés, a graça por Cristo. João 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Paulo fala disso, Jesus Cristo ressuscitado. O fim da lei é Cristo. Não pode mudar a determinação de Deus. Se o fim da lei é Cristo, eu não posso voltar com a lei. Se eu volto com a lei, nós lemos lá nas epístolas de João, nós fazemos Deus de mentiroso. Se eu não acredito no Filho, na manifestação do Filho, o que ele veio fazer, nós chamamos Deus de mentiroso. Romanos 10, 4 a 10. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se eu não crer, não há justiça. É como se não acabou. Entende? Você vive angustiado,
continua sendo inimigo de Deus, sente o peso do pecado, sabe, nunca é perfeito, tira a ceia, não participa da ceia, não pode porque tem pecado, está em pecado, em pecado, em pecado. Então, você não acredita que o fim dessa lei foi Cristo. A lei trazia, lutava o pecado das pessoas. Nós vamos falar mais fortemente. 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Então, olha que isso aqui é uma coisa profunda. Não é que vive sempre as pessoas, você vai para o céu, vai para o inferno. A lei de Moisés, quem decorre da lei de Moisés, a acusação, vive por ela. Mas a justiça que decorre da fé, a fé em Cristo, diz, ela nunca diz, não pergunte no coração, ela não fica questionando. A justiça que decorre da fé não fica questionando. Você vê o nosso questionamento aqui, quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Não. Nós pregamos porque nós não sabemos, nós pregamos para todos como fosse ovelhas. Sabemos que todos são ovelhas? Não. Mas nós não ficamos, pecou, juiz eterno. Está falando assim, não, vamos ver isso para frente. Pecou? Fé, já sei. Ele falou assim, a fé que decorre da justiça. Porque não por perguntas em teu coração. Quem subirá do céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Versículo 7. Ou, quem descerá ao inferno, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé pregamos. Esta que está perto de nós, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo de quê? O que ele veio fazer? Lembra? Pedro falou em Atos, se quer ser salvo dessa geração pervertida, tem que se arrepender. Então tem que crer, nós vamos ver de onde vem nosso arrependimento. Então não é para salvação. Nós estamos falando ali, todos que decorrem da lei de Moisés, vivem por ela. Mas os que decorrem da justiça pela fé, não fica perguntando, não fica questionando, não fica acusando, não fica fazendo isso. Não fica. Porque ele crê que hoje o pecado ele é tirado com crer no coração e confessar com a boca para ser livre da morte, da condenação, da morte do pecado. Diga amém. Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Não é mais pelo sacrifício, não é mais por João Batista, o batismo de João Batista. Agora, crê no coração dele, a própria pessoa, não tem como se enganar. Na lei eles faziam um ritual, enganava eles, nem achavam que estavam enganando eles. Hoje não tem como. Por que muitos continuam na rituais? Porque sabem que é muito difícil. Quando você tem uma relação íntima, sabe o que é relação íntima com Deus? É você dizer, não tem mais nada, não tem água, não tem jejum, não tem mente, é eu Deus. Se eu falar para Deus que eu me arrependi no dia eu estou, Ele sabe que eu estou contigo. Você entendeu? O que é uma justiça decorrente da fé? Ela não engana. Na graça ninguém engana a si mesmo. Na lei você tenta dar uma volta em Deus, prega a pessoa, está com medo do terror do coração dela, ela finge que acredita, eles fingem que ela está bem, mergulha na água, depois a pessoa está não tem mudança de vida, porque a mudança de vida é Deus. Temos uma nova vida em Cristo. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo diga amém. Lembra que não é só dizer, é acreditar no que Ele fez. Estar em Cristo é acreditar no que Ele fez. O que Ele fez? Morreu pelos nossos pecados. Então, se você crê que Ele morreu pelos seus pecados, você é nova criatura. As coisas antigas, o pecado, tudo, já passaram. Eles que se fizeram novos. Somos novos. Só uma nova criatura pode ter um relacionamento íntimo com Deus. No passado não tinha. Eles não quiseram, com medo, porque eles tinham pecado, tinham medo. Mas hoje o pecado foi tirado para que nós não tivéssemos medo, nós tivéssemos como vivesse como nova criatura, relacionamento com Deus, porque Deus não olha para o seu pecado. Aí ele foi aplacado.
Deus continua irando, mas Ele não olha, por causa do sacrifício dele, Ele não olha com a mesma ira pelos que se arrependem. Acabou a inimizade, diga glórias a Deus. Depois do sacrifício de Cristo, o nosso arrependimento é pela bondade de Deus e não através do batismo nas águas. Romanos 2, 1 a 5. Portanto, és indesculpável, homem, quando julgas quem quer que seja. Não, eu não sou louco. Quando você condena, você nem julga, você já condenou. Não pode participar da ceia porque você cortou um pedaço do cabelo. Não pode participar da ceia porque você depilou a perna. Não pode participar da ceia porque você colocou a saia acima do tornozelo. O que é isso? Você está condenando isso. Por causa do nada. Portanto, é indesculpável. Nada, eu não quero entrar nesse ciclo. Eu sou temente a Deus. O Deus Todo-Poderoso diz: eu não vim julgar o homem, mas sim vim salvar. Os homens estão acima, estão acima de Deus. Lembra o que Lúcio falou? Eu serei semelhante ao Tito. A mesma doutrina de Lúcio que está dentro de muitas igrejas. Deus, portanto, é indesculpável o homem quando julgas quem quer que seja. Nem loucos, se nós tivermos certeza, nós não vamos ter, só lá no céu não vamos saber. Se nós tivermos certeza, seríamos ser como anjo. Lá de Judas diz: eu não ousarei, quando o Satanás contava Judas referindo sobre a luta do corpo Moisés, ele falou assim: eu não ousarei referir palavras malditas a você, que Deus o faça. Olha lá, um anjo conhecedor de Deus falou assim: eu não vou julgar você não, Deus faz, ele que é o juiz. Os homens estão colocando assim: cortou, não participa da ceia, não tem um cartão de membro, não pode cantar, não, isso é loucura. Parece que a igreja é dos homens. Os dons são os homens que estão mais tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Trazer uma pessoa famosa, lembra que nós dissemos? Dá mais um minuto, por favor, que sempre houve essa guerra, por engano, a busca do poder, sabe, a busca da glória, que tira o conhecimento das pessoas. Você trazer uma pessoa aqui que tem uma certa fama, mano, você paga rios de dinheiro. Nossa igreja aqui, raramente você vai conseguir trazer um famoso gospel para cantar. Ele vai primeiro perguntar: quantos membros tem a sua igreja? Só isso. Deus me deu uma unção para cantar para Maracanã. Coitado de Jesus, os apóstolos. Não te cansou bem. Essa glória, a busca da glória, a glória de Deus. Ele que te deu a capacidade de compor, Ele que me deu a capacidade de pregar, e qualquer um de graça receber de graça. Portanto, é indesculpável o homem quando julgas quem quer que seja, porque o que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Não é assim, não. Gente, como que eu posso julgar a pessoa por uma coisa se eu sou um ser humano e posso praticar? Então isso é loucura. Versículo 2, vamos avançar. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, da bondade de Deus, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Amado, meu Deus, amado, quando um ser humano entra nessa seara, amado, ele está ignorando o que Deus, amado, Deus é tolerante conosco. Deus é longânimo conosco, as pessoas não têm paciência, mas o cara fez um comentário que ela acha que é errado, ela já está julgando, condenando, mas é um juízo. Então, não foi pela água, Deus está dizendo, olha, ou despreza a riqueza,
coisa pobre da sua bondade de Deus, e a tolerância, a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Não é água, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Sempre foi a bondade de Deus. Ele confessava, depois ele era batizado. Uma loucura, amado. Eu tenho um trigo. Eu não sei, amado, onde a maioria dessas pessoas, esses pregadores, estão com a cabeça. Cara, o temor a Deus não há respeito. Nós temos que ter temor a Deus, amado. É Ele que é o autor da vida. Versículo 5. Mas segundo a sua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Amado, essas pessoas estão acumulando ira para o dia da ira. A ira de Deus foi aplacada, mas não sumiu, ela continua. Você acha, amado, que Deus deu a vida, a ceia do Senhor pelo seu povo? Nós éramos pecadores, chega um homem e tira a ceia das pessoas. Amado, você acha que Deus fica feliz? Deus fecha os olhos. Ele é pastor renomado, sabe como é que é, né? Então, vamos deixar assim. Amado, Deus se vira. Ele só não consome por causa da sua bondade, por causa da sua graça. Mas vai vir um dia do justo juízo de Deus. Eu tenho um treino, amado, por isso que eu não é. Amado, mantenha firme. O nosso batismo de arrependimento foi na morte de Cristo. Romanos 6, 1 a 4. Como é que eu posso voltar aqui um batismo de algo ignorante por Cristo? O nosso arrependimento é na bondade de Deus aqui. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Porque muitos falam assim, se está na graça, não pode pecar, e a graça, né, mostra que não, de modo nenhum, pelo contrário. Como viveremos ainda no pecado? Nós que para Ele morremos. Como que morremos? Você morreu? Não, Cristo morreu no teu lugar, nós estava surtindo, então nós morremos para o pecado em Cristo. Diga glórias a Deus. Versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós, temos que ignorar isso. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, Jesus, fomos batizados na sua morte. Lembra? Qual é o batismo do Batista? De arrependimento dos pecados. E o nosso arrependimento do pecado foi onde? Na morte de Cristo. Há um juízo sobre isso. Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Diga glórias a Deus. Para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Não mais no pecado, mas novidade de vida. Ou acreditamos nas Escrituras, ou não servimos a Deus. A profecia é clara. Cristo veio morrer pelos nossos pecados. João Batista, o autor da obra do batismo, batismo nas águas recebido por Deus, o apresentou. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diga aleluia. Jesus passou por todos os rituais que ano após ano faziam com animais, a tentação no deserto, o escárnio, a dor, a vergonha, socos, cuspidas, a coroa de espinhos, as chicotadas, o corpo moído, os cravos, a lança, a morte, para pagar a dívida que constava contra nós, e depois da ressurreição para nos justificar. Não aceite menos do que a sua vida, menos do que a Bíblia diz a teu respeito. Não aceite. É isso que ela diz. Cristo sofreu tudo para nós. Não anule o sacrifício de Cristo. Não anule a graça de Deus. Eu encerro em Hebreus 9, de 11 a 17. Quando, porém, veio Cristo, Ele veio, diga glórias a Deus. Ele veio. Muitos não acreditam, falam, mas não acreditam. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante a maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio do sangue de bode, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, digo uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Não é só
quando você passa pelo tanto, nem deve passar, é eterna redenção, versículo 13. Muito mais o sangue de Cristo, diga glórias a Deus, que pelo Espírito eterno, amado, não é um muda que você pega, é o Espírito eterno, está selado eternamente, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, passou por tudo, não pecou, não errou, não mudou o que ele profetizou, não mudou o que ele escreveu, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, graças a Deus, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, não adianta ficar na primeira aliança, o fim da lei é Cristo. A lei dos profetas que João Batista, se eu continuo ali, eu não recebo os benefícios, mesmo que eles estão. Então, sobrenatural, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança aqueles que têm sido chamados. Nós fomos chamados, depois, nem Pedro falou assim, é para vós, vosso filho, aqueles que Deus chamar, nós fomos chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Havia uma promessa. Quem que era o testador? Jesus. O cordeiro que tira o pecado do mundo. O testamento diz que ele tinha que morrer para tirar o pecado do mundo. A promessa só vem depois que ele morrer, depois que ele cumpre tudo. Versículo 17. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Diga glória a Deus. Ele morreu. Está confirmado. Nós somos herdeiros de Deus. Nós temos direito. Porque perdão na cruz do Calvário. Não tem que ritual, tem o que Cristo fez por nós. Diga glórias a Deus. Assim seja, assim diz o Senhor. E a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Curva a sua cabeça. Senhor Deus bendito, amado Pai, santo, precioso, benigno, longânimo, Deus amoroso, Deus de bondade, graças te damos, Pai, porque os nossos olhos se abriram, porque o Senhor os abriu. Nós conseguimos ver com a luz do dia, que nossos corações permanecem firmes, que venhamos, Pai, proclamar essas verdades àqueles que nos amam, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém? Coloque de pé, receba a bênção para essa semana. Você tem a palavra, se você tem, permanece, você tem direito à promessa. Estenda tuas mãos para o trono da graça de Deus, que a graça e a paz do nosso Deus, as doces consolações do Espírito, esteja hoje sempre na tua vida. Vai feliz. O testador morreu e ressuscitou, nos deu promessa, é seu direito, tome posse e vive o que Deus já determinou para você. Não viva menos que isso, amém? Vai em paz, vá feliz, tenha uma semana de vitória. Diga para o teu irmão, você é herdeiro de Cristo. Graça e paz.